Olá, bem-vindos amigos ao canal Quinta Essência. Estamos hoje, esta noite, com o nosso convidado Ademar Lima, que nos vai falar de o lado oculto do nosso sistema solar. Eu peço que vocês possam partilhar esta live aos vossos amigos, familiares. Deixem o vosso like e subscrevam o canal Quinta Essência. Venham juntar-se a nós e fiquem connosco até ao fim, com mais uma jornada de conhecimento, amigos. Ademar, boa noite, bem-vindo pela primeira vez ao canal Quinta Essência. Boa noite, Cláudia. Boa noite aos ouvintes. É um prazer ter essa oportunidade agora de fazer essa live com os amigos de Portugal, Espanha. Depois vocês vão entender por que do nosso interesse em expandir esse conhecimento. E eu vou fazer um pequeno briefing do nosso trabalho. Eu caminhei muitos anos, desde pequeno, sobre o campo da espiritualidade. E conheci bastante Rosa Cruz, Eubiose, Teosofia, Centro de Espírita, aqui no Brasil é muito comum, e outros. Sim. Então, eu fui caminhando muito nesse sentido. Até que chegou uma ocasião em que eu morava no Rio de Janeiro, hoje eu moro em Brasília, estava vindo transferido a serviço aqui para Brasília, onde hoje eu moro. E uma pessoa me indicou, eu já havia sido informado que chegaria um momento em que eu iria encontrar quem iria explicar as coisas como elas eram. E quando eu estava me despedindo de um local em que eu trabalhei no Rio, na IEV, Irmandade Espiritualista Verdade Eterna, Sim. com cura, com desobsessão, uma pessoa ouvindo que eu estava vindo para Brasília e me indicou um curso que existia aqui em Brasília, que tinha como base os papiros sagrados de Hermes. Eu, ao chegar aqui, um mês depois, procurei a pessoa, ela me indicou, na época, os dois já são falecidos, o marido que dava o curso, e eu comecei a frequentar o curso e percebi que ali era o meu campo de expressão. Eu não tinha feito no link ainda com o que havia sido me dito por uma entidade espiritual, que eu iria encontrar quem iria explicar as coisas como elas eram. E senti que ali era o meu campo de expressão. A partir daí, fui me aprofundando. Isso foi em 1998. Aí fui me aprofundando. Em 99, eu fiz o curso completo. Era um curso de 9 meses, filosofia hermética, com base nos papiros sagrados de Hermes. E, posteriormente, em 2002, dito pela médium, que também já é falecida, que nós, eu e mais algumas pessoas, pertencíamos àquele raio monádico, o quarto raio monádico do Venerável Mestre Akron. Eu já sabia que chegaria um momento em que eu desempenharia um trabalho espiritual, mas não sabia qual era. E a espiritualidade, ela tem por base, a gente que conhece um pouco mais, estuda, que ela não abre as informações para que não haja uma interferência dentro de um processo natural. Você tem pequenas informações que mais à frente, quando elas se consolidam, se concretizam, você se lembra do que foi dito anteriormente, que você iria encontrar, que você exerceria um trabalho. Eu, com 14 anos de idade, uma pessoa que jogava, uma amiga de infância do meu pai, que jogava tarô, falou assim, olha, eu vejo você, a partir dos 40, dando palestras. Isso, na ocasião, era uma coisa muito distante. Eu tinha 14, 15 anos. Meus interesses eram outros. Claro. Mas ela falou isso. Natural, a gente sabe como há essa dificuldade de a gente se estabelecer nesse plano de expressão ao longo de várias e várias décadas. Bom, aí voltando ao que eu estava conversando, e aí, no final de 2002, houve um lançamento de um livro, no meio do ano. No final de 2002, essa médium, perguntou o seguinte, você aceitaria continuar o trabalho? Isso não havia sido dito durante
o nosso encontro, que foi feito num Sim. parque. Houve o lançamento do livro, depois o encontro daqueles que pertenciam a uma família espiritual do quarto raio monádico da Mona da Kron. Aí eu e mais 2 pessoas aceitamos o trabalho e, desde então, eu tenho feito um trabalho mais público, como esse agora com a Cláudia, no canal Quintessência, e vários outros. Você entrar no YouTube, Ademar Carvalho, eu tenho algumas lives sobre diversos assuntos. E aí eu comecei a trabalhar, experimentando, porque na ocasião, em 20 de janeiro de 2003, e essa data no campo da espiritualidade maior é uma data importante, 20 de janeiro, 23 de abril e 28 de agosto. São datas importantes. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Por que essas datas são importantes? Bom, a entidade falou assim, que havia chegado a hora de desenterrar a sabedoria que a fraternidade branca havia ocultado nas areias do deserto do Egito. Isso são palavras textuais do venerável Mestre Akron, que havia chegado a hora de desenterrar a sabedoria. Mas não me foi dito nada do que eu deveria fazer. Tudo foi a minha intuição, a minha ligação com o eu superior, que, na verdade, vai intuindo determinados aspectos e me apresentando determinadas janelas, e nós fomos caminhando, até chegar no ponto agora que nós estamos realmente entrando através do YouTube e outros canais, agora pela abertura da Cláudia, também na Europa, fizemos também, junto com a Mindália aí de Portugal, uma apresentação, e isso foi vindo da livre iniciativa nossa, do que deveria fazer. Isso foi uma coisa que inicialmente me gerou dúvidas. O que deveria ser feito? Era para fazer o que exatamente? Era para eu me aprimorar como pessoa, isso sempre. Mas era para fazer palestras, fazer lives, e levar o livro em distribuidores de livros. O que era para ser feito? Não foi dito. Foi tudo sendo encaminhado conforme nós fomos desenvolvendo intuitivamente ou praticamente coisas que me chegavam. Tem isso, tem aquilo, eu fui, aceito, vamos fazer e tal. Em 2016, aconteceu um evento aqui na minha residência que não foi permitido, não porque foi dito, mas fotografar. Nós fotografamos, minha filha e minha esposa, mas não apareceu nada. Foi alguma experiência que tiveram na zona, é isso? Na sua residência? Uma materialização. Mas dentro da sua residência ou ao redor? Não, na varanda. Realmente. E foi um fato, foi no dia 23 de abril, um fato muito importante, que eu percebi pela materialização, e não foi permitido fotografar. Sim. Ela tirou a foto, mas não saiu. Não foi, de alguma forma, não foi permitido por eles. Não era para. Não era para acontecer, né? Alguns eventos, Cláudia, para as pessoas saberem os links que ocorreram, mas realmente não foi permitido. Claro. E a partir daí, eu percebi que começou a haver uma expansão maior, assim, em lives, em Facebook, em Instagram, em palestras que eu já estava dando física presencialmente, mas foi expandindo. E aí nós estamos aqui conversando e tal. Eu e a Cláudia nessa noite aqui especial, porque é uma porta de entrada para a Europa. Claro. Eu também tenho a cidadania portuguesa, mas é uma entrada. E eu queria tratar desse assunto, por que foi escolhido hoje esse trabalho do lado oculto do nosso sistema solar. Porque é para onde mais nós conseguimos visualizar. Você não visualiza muito além disso. Você tem uma noção de alguma coisa da própria galáxia, mas mesmo assim, muito tenuamente. O sistema solar ele é muito próximo.
E nós temos que entender que tudo que nós vivemos, basicamente da espiritualidade, está restrito ao nosso sistema solar. Não que o mundo, que os outros sistemas não sejam habitados, tudo no universo é vivo. Tudo tem vida. Agora, não necessariamente vida com estrutura de carbono e tridimensional. Nós temos que separar essa compreensão. E a forma, nós temos forma, ela só existe enquanto a consciência possui uma necessidade de se aperfeiçoar, de evoluir. Porque, na verdade, o universo é só energia. É só uma energia inteligente. Enquanto houver necessidade de evolução, os planos de expressão galácticos, constelações, vão existir. Eles vão existir dentro dos seus objetivos evolutivos. Então, fiz um pequeno briefing. Bom, aqui nós já conversamos um pouquinho. Nós temos solar do lado oculto, seus sistemas integrados. Vocês vão ver por que as civilizações antigas elas faziam menção ao Sol, elas faziam menção a Vênus, elas faziam menção a Saturno, o Chico Xavier, que é um grande médium aqui no Brasil, menciona uma lua de Júpiter. Vocês vão entender que tudo isso é que nos afeta diretamente. Diretamente. Tá bom? Podemos descer um pouquinho mais, Cláudio, por favor. Bom, essa imagem é a base. As pessoas dentro da egiptologia, porque eu vou falar um pouquinho de umas curiosidades egípcias, Sim. acham que a figura da esfinge ela foi um animal, foi a figura de um cachorro, de um chacal. Não é nada disso. O rosto da esfinge é o rosto do divino Hermes, o Trimegisto. É uma representação de Hermes, o Trimegisto. Ela é um monolito. Talvez hoje o maior monolito, porque ela é uma peça única, não é uma peça construída por pedras, é uma peça única, trazida da Atlântida, e ela tem 200 mil anos. A data dela são 200 mil anos. É o monólito mais antigo que nós temos hoje como expressão no nosso campo tridimensional. E ou seja, o mais antigo a nível planetário, é isso? Isso, do nosso planeta hoje. E o rosto da esfinge é o rosto do divino Hermes, que foi o maior dos avataras, que era dito pelos egípcios de Osíris, o senhor do oculto. Esse é o rosto de Hermes. E vocês vão ver o que Hermes representa. Uma coisa que eu gostaria de falar é sobre a filosofia hermética. Só para vocês terem um pouquinho gancho, outras oportunidades, Cláudia, a gente pode tratar de outras lives. Claro. Tudo no cosmos, ele tem a sua expressão e sua síntese. Para vocês darem um entendimento, um triângulo, eles são três coisas, três lados. Mas a figura do triângulo, que é a síntese dos três lados, é uma quarta coisa. Então, tudo dentro do universo tem um desdobramento e, posteriormente, uma síntese. Gravem só isso. Tudo tem um processo de sintetização. Que, numa ocasião, se nós fizermos uma live sobre famílias espirituais, o pai e mãe espiritual, esse conhecimento vai ser fundamental para as pessoas entenderem quem é o pai e mãe espiritual, que alguns chamam de mentor, e que nós estamos intimamente, indelevelmente ligados. Mas então, e atrás da esfinge, temos a pirâmide de Khéfren, onde estão as famosas tábuas de esmeralda, registradas os arcanos sagrados, registrados lá na tábua de esmeralda por Hermes, o Trimegisto. Por que tem esse nome? Os gregos chamaram de Hermes, o Trimegisto. Isso é uma nomenclatura grega, porque os egípcios chamavam no seu campo manifestado de Osíris e no seu campo manifestado de Tote.
e os gregos chamaram de Hermes, porque ele possui dentro de si as 3 grandes verdades. Mas isso aí é outro assunto. Isso que eu estou dizendo é filosofia hermética, é o oculto, porque isso era assunto das escolas iniciáticas, escola pitagórica, os mistérios de Osíris, os essênios. Isso não era dito para o povo comum, era mantido hermético, isso e muitas outras coisas. Mantido em segredo. Era mantido reservadamente por essas escolas. Por isso que todos os iniciados eles se dirigiam ao Egito para lá ter a iniciação. Pitágoras foi, parece que Platão foi, os essênios, Jesus, todos iam ao Egito. Por quê? No interior da esfinge, está num relicário etérico, que é o equivalente ao nosso duplo etéreo, o próprio coração de Osíris ou de Hermes o Trimegisto. Encontra-se lá. E cada manifestação avatárica, esse coração pulsa para que a força do Logos solar incida sobre aquele que vem cumprir uma missão. Entenderam a figura da esfinge? E isso não foi permitido ainda ao ser humano ter esse acesso. Não é um coração físico, é um coração físico etéreo, de Hermes o Trimegisto. Bom, e tem mais coisa na esfinge. Mas vamos agora passar um pouquinho mais à frente, que eu vou falar um pouquinho dos livros. Somente com a sabedoria, esse é o venerável Mestre Acron, o nosso pai espiritual. Cada coisa do simbolismo, por exemplo, os cornos de Ares, a era de Ares, o cavanhaque, os 7 pontos de Hierofante, os 5 pontos na mitra, em amarelo, o sacerdote do 5º grau, o verde do triângulo, o chakra frontal, a capa para proteger o chakra frontal no seu aspecto duplo da nuca. Então, aquela barba postiça que eles usavam era um símbolo do iniciado. Isso tem tudo nos livros explicando. Então, e a pena, da leveza da pena, do conhecimento da sabedoria, que equilibra o prato de Anubis. Bom, esse é o venerável Mestre Acron, nosso pai e mãe espiritual, que foi o primeiro faraó da 2ª dinastia, um tempo muito antigo, que a egiptologia desconhece completamente. Nossa egiptologia hoje, ela trabalha com 17ª, 18ª dinastia. Nós estamos falando aí do primeiro faraó da 2ª dinastia, tempos imemoriáveis, 5.000 anos atrás. Aqui nós temos os papiros sagrados de Hermes, onde se encerra. Eu tenho o livro físico aqui, mas para quem está Que bom. em Portugal, como não temos nenhum objetivo financeiro, colocamos no nosso site, para livre acesso, o PDF de todos os livros, em português. Muito bom conhecimento. Sim. Em espanhol, nós temos 3 livros. Em inglês, nós temos também os papiros sagrados de Hermes. Podem ser baixados de modo free, sem custo, pelo PDF. Vamos abaixar mais. Esse livro, Os Papiros Sagrados de Hermes, é que consta toda a base do que eu estou falando aqui. As Histórias do Vovô Benedito é um livro infanto-juvenil, de fácil leitura, que é também, digamos assim, um duplo dos Papiros Sagrados de Hermes, mas de uma maneira facilitada o seu entendimento. Vocês vão entender sobre extraterrestres, formação do planeta Terra, flor de lótus, o avatar da Era de Aquário, uma leitura fácil. Não é um livro infantil. Ele é infanto-juvenil, que se encerra nele muita sabedoria. Também está em PDF dentro do nosso site. Bom, aqui nós temos há 5.000 ciclos de Ra. Isso significa há 5.000 anos atrás. A imagem do venerável Mestre Acron também está
em PDF. Esse nós temos também em espanhol. Os papiros sagrados têm em espanhol. Esse também temos em espanhol. Que você tem a história nossa da terceira família espiritual e conta, na segunda parte, nós temos fagulhas de sabedoria, que fala sobre o Avatar, sobre o planeta, as considerações que vão ocorrer. São duas partes. Conta a história da terceira família espiritual, que foi a família que na década de 60, 59, início da Era de Aquário, recebeu a incumbência de materializar essa sabedoria. E, na ocasião, o Mestre Acron incorporava, tinha templo. Hoje não existe mais isso. Hoje é só a transmissão pelo nosso meio dessa sabedoria. Então, nós temos aí nesse livro. E essa, assim como os ciclos de Ra, 2, conta a história da segunda família espiritual. No final, nós temos respingos de sabedoria. Aí fala sobre a civilização egípcia, sobre extraterrestres, como era a cultura egípcia daquela época, como um conhecimento à parte. E a primeira família a qual eu pertenço, que um raio da mônada é formado por 3 famílias, uma família neutra, uma família positiva e uma família negativa. Quando eu digo negativa, não é negatividade como maldade, é apenas polaridade. Tudo no universo funciona assim. Por isso que Deus é tríplice, neutro, positivo e negativo. É Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva, Amon, Amon-Ra, Amon-Re. Tudo isso é uma mesma coisa, uma nomenclatura diferente, de acordo com a civilização a qual esses nomes foram dados, tá bom? Então, esse também tem em espanhol. Esse livro tem. Só em inglês nós só temos os papiros sagrados de Hermes. O nosso objetivo é colocar esses 4 livros em inglês, português, já está, e em espanhol. Estamos traduzindo, mas é uma coisa aos poucos, tem custo. Claro, com certeza. Fazendo aos poucos para expandir isso para a Europa, as Américas, porque para o são mundo. Essas línguas. O inglês para os Estados Unidos, como base, o espanhol pela América Espanhola, e a Espanha e Portugal, e a Inglaterra. E como o inglês é a língua universal, ainda é a língua universal, as pessoas têm o acesso. Tá bom? Vamos descer mais, nós vamos agora entrar no nosso tema. Bom, o que é os planos evolutivos? É o universo cósmico, galáctico, solares e planetários. Isso é só como vocês entenderem que tudo está em evolução. Não é só o ser humano, tudo está em evolução nos seus diferentes escalas, nos seus diferentes níveis. O Sol, dizem, é uma estrela. Para Acron é outra coisa. Aquilo que brilha, que queima e que nos transmite calor é uma inteligência. Então, a estrela é 1/7 do que é, na verdade, o Sol. Nós também, isso pode servir para uma outra ocasião, temos 7 corpos. Temos o corpo físico, o corpo mental, o corpo astral, o corpo búdico e os 3 divinos. O corpo superetéreo, o corpo subatômico e o atômico. O Sol também tem 7 corpos. Na verdade, nós imitamos o Sol, que imita os outros sistemas. Por isso é que 7 é o número divino por excelência. E 8, lembrando do que eu falei lá, de que tudo gera uma síntese, o 8 é a síntese das 7 coisas, gerando o quê? A formação dos 7. Por isso, o 8 é um número mais que perfeito. Por isso, agora vocês estão entendendo, talvez nunca tivessem ouvido dessa forma, porque os egípcios adoravam o Sol, os chineses antigos adoram ter referência ao Sol, os persas lá, do Zoroastro, adoravam o Sol, os sumérios, os indianos, os hindus,
Por que todos eles mencionam o Sol? Porque o Sol é o pai e mãe do nosso sistema solar. Não é porque o Sol ele interfere na maré ou interfere nas estações. Isso é uma interpretação, desculpe dizer, simplória do que o Sol representa. Ele era adorado porque ele é o pai e mãe de todo o sistema solar. Por isso, as civilizações antigas, astecas, maias, incas, olmecas, as pré-colombianas, todas adoravam o Sol. Essa é que é a razão oculta. Por isso eu coloquei no nome, o lado oculto do nosso sistema solar. Porque as pessoas ficam achando que uma civilização que construiu pirâmides, que nós não sabemos ainda como foram feitas, que eles adoravam o Sol porque o Sol mexia nas estações e nas cheias, nas enchentes do Nilo. Isso não tem sentido uma civilização com aquela tecnologia que nós não sabemos. Isso é uma forma muito simplória de querer conhecer a civilização egípcia. E as outras, que todas faziam igual. E eles já estavam muito à frente em relação ao nosso tempo. Eles tinham, as primeiras, então, que são descendentes dos Atlantes, tinham um conhecimento muito maior. Sim. Vamos lá. Aí nós temos uma imagem do nosso Sol, mas se o Sol é uma consciência, e ele é o nosso pai e mãe, ele também se reporta a um pai e mãe, que nós vamos mostrar agora, descendo agora, nós temos Sírios. Entenderam por que os antigos adoravam Sírios? Porque ele é o pai, pai e mãe, a qual o nosso Sol se reporta hierarquicamente. Também é uma consciência, uma estrela binária, curiosamente binária. Como tudo no universo é duplo, tudo é duplo, é uma estrela binária. Vamos agora à quarta ronda solar, ou nosso sistema planetário. Nosso sistema solar. Então, nós temos aqui a composição do nosso sistema solar. O Sol, como pai e mãe. Aí nós temos Mercúrio, hoje um planeta cascão, com ainda um resquício de vida. Depois nós temos a Lua, que não é essa Lua mais, mas eu vou colocar dentro do conceito oculto, a Lua, que não é essa Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, a nossa Lua, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e, por último, Plutão. Esses planetas são a família espiritual do Sol, a família espiritual do Sol. Para vocês entenderem, Mercúrio, Marte e Lua, que não é mais essa Lua, mas eu tenho que mencionar, porque a própria Blavatsky menciona os píteres lunares na doutrina secreta. O que são píteres? Os pais lunares. São planetas cascões, mortos, com resquícios de humanidade, de vida. Hoje, onde a vida está encerrada dentro do nosso sistema solar? Na Terra, em Vênus, em Júpiter e em Saturno. Aí vocês vão perguntar, mas nós mandamos naves lá e as naves não veem nada. Sim, mas quem disse que eles estão com essa estrutura nossa? Por isso é que algumas civilizações tribais faziam menção ao planeta Vênus. Inclusive, os sumérios diziam que o Deus havia vindo de Vênus. Por quê? Vênus é o duplo da nossa Lua. Porque esses planetas, Mercúrio, Marte e Lua, eles tiveram uma expressão planetária, um sistema planetário anterior, há milhões de anos atrás. E a evolução foi vindo para Marte, depois Lua,
e agora o quarto sistema planetário Terra. Mas essas civilizações, elas estão ainda dentro do nosso sistema solar. Em Vênus, como o duplo da Lua, em Júpiter, como duplo de Marte, em Saturno, como duplo de Mercúrio. Tanto que os atlantes mencionavam Saturno como Ariurno, ou Filhos do Fogo. Aí agora eu vou fazer de novo uma recapitulação. Quem é Hermes? É Hermes o Trismegisto, ou Osíris. Para nós, é a síntese da humanidade de Mercúrio, é uma consciência sintética da humanidade de Mercúrio. Olha como eu estou dizendo, uma série de informações que foram veladas, mas que aquele que é um estudioso, ou que acompanha alguns programas, ou no History, vocês vão começar a entender o porquê desses planetas. Por que os Hopis, por que os sumérios faziam menção a Vênus, a Ariurno, filhos dos Atlantes, porque eles estão intimamente ligados à evolução do ser humano. Foram essas três humanidades, dentro de uma hierarquia, onde Saturno, como duplo de Mercúrio, é o mais evoluído, com uma estrutura atômica, Júpiter, como duplo de Marte, com uma estrutura subatômica, o ranqueamento número 2, e Vênus, como duplo de Marte, numa estrutura superetéreo, na hierarquia 3, superetéreo. E são os seres de Vênus que mais interagem com o ser humano da Terra, porque por ser dessas três humanidades, por serem as mais atrasadas, é a que mais interage com o ser humano, porque tem consciência da sua responsabilidade junto ao ser humano. Aí nós podemos perguntar, e os desvadores? Vêm dessas humanidades. Aliás, eles vêm de todo o lado, de vários sistemas solares. Vamos passar para o seguinte. Aqui eu botei, Mercúrio, duplo de Saturno, Marte, duplo de Júpiter, Lua, o duplo de Vênus. E o 4 aqui como planeta Terra. Vamos à frente. Isso aí eu não vou me atentar muito para o gráfico, não. Bom, aqui nós temos a nossa Terra. Todos já ouviram falar do intramundo? Sim, os intraterrenos. Os intraterrenos. Quando eu falei que Saturno, Júpiter e Vênus são habitados, porque ao final de cada processo evolutivo, nós sempre teremos avançados, medianos e atrasados. A cada final de processo evolutivo, teremos avançados, medianos e atrasados. Então, daquelas três humanidades, onde se encontram os avançados de Saturno? Estão no interior da Terra e formaram o que nós conhecemos como o mundo de Shambhala, ou mundo dos deuses, os deuses maiores. Onde estão os avançados de Marte? No interior do planeta Terra. E formaram o que várias linhas filosóficas chamam de o mundo de Agartha. E onde estão os avançados lunares? Estão no interior da Terra e formaram o mundo de Duat. E quem são, então, a humanidade de Júpiter, Saturno, Júpiter e Vênus? São os medianos dessas humanidades. Saturno não gerou mais, não tem mais atrasados. E onde estavam os atrasados? Estão de Marte e Lua, encarnados como seres humanos, finalizando etapas evolutivas. Na minha opinião, agora não é da sabedoria, o mestre Acron não disse isso, na minha opinião,
não existem mais atrasados de Marte, que eram poucos ainda encarnados. Esse é um ponto de vista meu, faço bem. Onde estão os atrasados lunares encarnados como seres humanos, finalizando sua etapa evolutiva? Automaticamente, por serem atrasados, passam a ser os preceptores do ser humano da Terra. Por quê? O sistema planetário deles de origem fechou. Eles não concluíram o seu sistema de aperfeiçoamento. Qual é a janela que se abriu? Criada o quarto sistema planetário da Terra, para onde eles tiveram que vir para o planeta Terra finalizar a sua etapa. A qual o venerável Mestre Akron é um representante lunar. Então, nós temos vários representantes extraterrestres que encarnaram. Eu vou mencionar alguns, historicamente falando: Tesla, Mozart, Beethoven, Lavoisier, grandes políticos, provavelmente Abraham Lincoln, aqui também políticos talvez como José Bonifácio, que por serem atrasados de uma ronda, passam a ser os preceptores do ser humano da Terra, dentro da sua caminhada atual. Então, nós temos aqui o planeta Terra, os 3 intramundos, aí você tem o que eu falei, o plano físico, o plano mental, astral e o búdico. E a 8ª esfera, que é o lado negativo, formado pelas mentes humanas ainda existentes no planeta Terra, que é o umbral, que se chama umbral, a 8ª esfera, onde estão as coisas, as maiores aberrações criadas pela mente humana. Vocês entenderam como isso tem uma base, tem uma estrutura? Eu não estou dizendo que não possa existir outros seres extraterrestres dentro do nosso planeta, mas para virem aqui, ou se ficaram aqui como degradados, alguma coisa nesse sentido, obedecem a esse comando oculto dessas 3 humanidades, Shambhala, Agartha e Duat. Não existe a vinda de seres extraterrestres para cá que não seja autorizado por essas humanidades. Então, eu não quero fechar a questão, dizer assim, não, só existem esses. Não tenho a condição de dizer isso e pode existir outros, mas obedecem a esse comando. Nada no cosmos é feito de uma maneira aleatória. Tudo existe uma hierarquia, uma autorização, uma frequência que permite esse tipo de manifestação. É um assunto muito complexo, muito profundo, muito abrangente e que devemos, em próximo encontro, aprofundar mais aqui este slide. Então, estes 3 mundos, que são os mundos superiores, digamos assim, são os que controlam ou comandam o nosso povo, é isso? Exato. E isso tudo é coordenado, é visto e orientado pelos planos superiores. Se nós temos estes 3 mundos, que é a Shambhala, Duat e Agartha, esses 3 em conjunto vão coordenar todos os outros que se encontram nos planos inferiores, assim como o plano búdico, astral, mental e por aí vai, até chegar ao nosso e aos mundos inferiores, que é o umbral, mundos mais densos, né? Isso. E como é que nós, como humanidade, não percebemos isso, ou seja, não damos conta disso, de estarmos a ser comandados? Quem controla em massa a humanidade? As tais 13 famílias, enfim, que têm uma boa fatia do bolo a nível financeiro e que controlam todo o resto. Como é que essas famílias têm a capacidade de controlar o resto do mundo todo, havendo esses 3 mundos evoluídos que comandam todos nós aqui e todos os outros mundos?
A sua pergunta é excelente, Cláudio. Essas 13 famílias que o pessoal menciona, Sim. elas controlam o planeta fisicamente, a manifestação. Espiritualmente, não. Agora, a dualidade, nós temos que entender uma coisa. Dentro da filosofia hermética, como eu falei lá atrás, tudo é duplo. Sim. Você sabe o que é o aspecto negativo? É a matéria. Sabe qual é o aspecto positivo? É o espírito. Então, eles controlam fisicamente, mas obedecem porque há um interesse evolutivo de aprendizado. Eles não têm autoridade, nem podem contrariar o que está estabelecido por esse governo oculto do mundo espiritual, que é o programa. Eles têm a liberdade dentro do que é estabelecido do programa. É como se nós fizermos a distância entre dois números, matematicamente, ela é infinita, mas é limitada. Eu posso pegar dois números entre o 0 e o 1. Eu divido mais essa metade. Essa metade eu divido mais uma metade. A outra metade eu posso dividir infinitamente, mas ela é limitada entre o 0 e o 1. Se houver um comprometimento do programa, eles interferem para que não haja um comprometimento. Quando as pessoas pensam assim, as famílias ocultas te controlam, mas elas estão ainda no campo da materialidade de alguma maneira. Eles controlam o programa. Agora, a outra pergunta boa que você fez, assim, por que nós não percebemos? Aí nós vamos entrar agora numa coisa que a gente pode trabalhar uma outra live. Porque o ser humano da Terra, ele era composto por duas mentes. Isso também é dito em diversas línguas, o indiano, o hindu, o judeu, o egípcio e várias outras. Só quem estuda sabe. Uns falam que é mente abstrata, mente concreta, outros falam que é mente solar, mente lunar, outros falam que é subjetivo, objetivo. Eu estou dando a vocês a oportunidade de entenderem a linguagem de algumas coisas que são ditas em livros que as pessoas não compreendem de uma maneira consolidada. Nesse programa Terra, cada encarnação é uma mente concreta nova, é uma personalidade nova. É como se a mente espiritual, ou subjetiva, ou solar, desdobrasse um novo holograma. Esse holograma nasce, entre aspas, uma tábua rasa, mas trazendo toda a bagagem da mente espiritual, mas começando novamente um novo holograma. Então, Cláudia, Ademar, não é quando nós morrermos, nós vamos para o campo espiritual. E nós, como expressão, Cláudia, Ademar e qualquer outro que esteja nos ouvindo, nós não voltaremos jamais a reencarnar. O que vai reencarnar é um holograma do nosso espírito. Nós ficaremos dentro desse HD, chamado mente subjetiva, como um arquivo de programa. Por isso é que nós não nos lembramos da encarnação anterior. Acontece que quanto mais nós formos caminhando e evoluindo, essa mente concreta nova, objetiva, começa a dar passagem ao conhecimento que está na mente subjetiva. A um ponto que Jesus, que já era um espírito avançado, um pai espiritual, dizia: eu e o Pai somos um só. Ou seja, a mente concreta de Jesus e a mente subjetiva estão totalmente alinhadas. Eu não queria entrar nisso, mas achei interessante como curiosidade. Por isso, não somos nós, mente objetiva, personalidade,
que vamos à mente subjetiva. É a mente subjetiva que desce a nós quando nós atingimos um determinado estágio evolutivo. Essa é a figura egípcia do disco solar descendo as asas sobre o ser humano. Ou seja, o eu espiritual descendo ao material. Tudo no Egito tem um simbolismo. Tudo. Longe de serem politeístas, eles apenas classificaram determinados aspectos e potências da divindade com o nome de um deus, da mesma forma como os indianos, os hindus. Então, tudo que nós conhecemos de espiritualidade hoje tem como origem egípcia, Índia e China. Aquela China antiga. A base de tudo que nós conhecemos de espiritualidade. Hoje. Por exemplo, a maioria de nós não vem com a lembrança das vidas passadas. Mas hoje em dia já vêm algumas crianças com essa capacidade de lembrança do que viveram em vidas passadas. Eu acho isso muito interessante e ao mesmo tempo intrigante delas terem essa lembrança tão remota daquilo que viveram lá atrás, de várias vidas, inclusive. Já cada vez mais se encontram crianças assim. Agora, na Lua, quando a Lua era um campo de expressão de uma humanidade, não existia morte como nós a conhecemos aqui na Terra. Na verdade, o corpo, depois de nascer, ele era super etéreo, ele ficava numa situação suspensa, depois de viver a experiência. O espírito saía, claro, ia para a frequência compatível ao que ele tinha alcançado de evolução e voltava a ocupar o mesmo corpo, o que não ocorre aqui. Uhum. Por isso é que a gnose fala assim, uma personalidade, vários escritores mencionam essa diferença entre mente subjetiva e mente concreta. Sim. Aqui eu não vou me atender, eu só falei das mônadas, dos seres de Mercúrio, Marte e Lua. Quem tiver gravado depois, leia, tem as sínteses dos seres de Mercúrio, Marte e Lua. Cada um, Mercúrio atômico, Agartha subatômico e lunar, Lua superetéreo. E eles têm a característica superetéreo, subatômico e atômico. Já o ser humano da Terra tem o físico, ainda o quaternário, o mental, o astral e o búdico, que é o quaternário reencarnacional, e tem o superetéreo do físico, o subatômico do físico e o atômico do físico, que foram esses princípios dados por essas humanidades, para a primeira raça, a segunda raça, a terceira raça, para criar o ser humano como nós o conhecemos aqui. Mas isso também é uma outra live. Aqui eu vou só falar de algumas contribuições. Os seres de Mercúrio deram, principalmente, mais relevante, o ferro. Vocês já ouviram falar que tem no Egito um símbolo do deus Osíris sentado num trono de ferro? Olha a simbologia. O que Osíris é? Osíris é Hermes. O que Hermes é? Síntese consciencial da humanidade de Mercúrio. O que a humanidade de Mercúrio deu para o planeta Terra, entre outras coisas? O ferro. Olha o simbolismo. Osíris sentado num trono de ferro. Tudo é simbólico, tudo foi ocultado deliberadamente por essas escolas. E o ser humano pensa que não, é porque ele criou o negócio de ferro, ele é um ser humano como nós, sentou ali extraterrestre. Não. Eles trouxeram o ferro, esses são os simbolismos. Os seres de Marte, o que eles trouxeram, basicamente? Os vegetais. O que o cajado dos magos representa? A magia. Onde a magia está? Dentro do tronco daqueles vegetais está a força do vril.
que também pode ser conhecida como a força crística. Por isso, os magos usam o cajado, representando a força que essa humanidade de Marte trouxe para o ser humano da Terra. Eu fico impressionado com os simbolismos das coisas e como isso tudo foi ocultado e que agora a gente está tendo a oportunidade, pela sabedoria que o venerável Mestre Lacron, eu apenas replico essa sabedoria, sou um transmissor dessa sabedoria da fraternidade branca. Por isso é que os magos usam o cajado. O cajado está à força do vril, a força crística. Bom, e de Vênus, da Lua, veio o cristal. A base da alimentação dos seres lunares era cristal líquido. Não tinham alimentação como nós a conhecemos. Por isso, a primeira dinastia, que eu vou falar depois, eles não se alimentavam com a comida como nós a conhecemos. Eles, para se alimentar, tiveram que criar uma estrutura dentária que eles não conseguiram replicar puro, porque eles tinham uma estrutura energética molecular diferente da nossa. E Vênus trouxe a prata. Isso é para vocês entenderem, e é simbólico, não? O termo Osíris sentado no seu trono de ferro. Bom, Mestre Liu Tang, que é da nossa linha evolutiva, da linha evolutiva do raio monádico. O que eu falo linha evolutiva? Uma encarnação lá atrás desse raio monádico, de uma personalidade desse raio monádico. O que ele falou sobre os seres de Vênus, hoje venusianos? São parte da hierarquia espiritual que atua formada em rondas anteriores, que se encontram nos mundos subterrâneos. Os discos voadores são oriundos desse mundo. Sabem anular a gravidade e densificar a sua matéria física. Deixaram-se mostrar. Os cientistas e astronautas pertencem a uma humanidade avançada que, datante da China, partiram homens que chegaram à Lua. Por quê? Vários astronautas são atrasados da humanidade lunar, principalmente. E aquelas construções que são levantadas agora na Lua não foram feitas por essa humanidade, foram feitas pelos lemurianos e atlantes quando aqui vieram, porque foram lá, porque eram dessas humanidades. Se dirigiram, tinham os equipamentos necessários a irem a esses planetas. Então já era da cadeia planetária da Terra. Não era aqueles seres extraterrestres originários dos seus mundos de origem. Já estavam aqui, a Lemúria e a Atlântida, e foram lá nesse lugar como lunar com suas naves. E cometeram também várias coisas equivocadas. Tanto que duas humanidades, como atrasados, já tiveram que encarnar como seres humanos. Porque dentro da própria filosofia hermética, dois Kumaras, que são consciências planetárias, ou os anjos caídos, cometeram uma série de barbaridades, mas que não são seres humanos da Terra. São originários de sistemas de rondas, sistemas planetários anteriores. Bom, aqui, na primeira dinastia, principalmente, eles não conseguiam replicar e outros lugares, a forma do crânio ipsiliter, como é o ser humano hoje, humano da Terra. Então, eles tinham o crânio alongado. Por isso, várias civilizações antigas, tribais, hoje até século passado, queriam imitar esses seres e queriam formar a sua cabeça a imagem e semelhança dos deuses, que tinham essa formação. Esses seres extraterrestres originais, eles não se alimentavam. Eles tiveram que colocar uma dentadura postiça, porque eles não conseguiam se alimentar com o alimento da Terra.
a partir da segunda dinastia egípcia, é que esses atrasados, principalmente, começaram a ter uma forma plenamente humana e começaram a ser chamados de humanos divinizados. Antes eles eram chamados de divinos humanizados, porque tinham ainda a sua estrutura física ainda diferente do ser humano da Terra. Então, essa aí é a curiosidade dessas cabeças alongadas. E para ocultar as cabeças, eles usavam a mitra. Essa é a razão por que a igreja começou a usar a mitra nos bispos, arcebispo, no papa, para também se reportar, talvez hoje inconscientemente, a esses seres que eram a nossa origem espiritual. Olha aí o cajado do papa e a mitra. Tudo simbolismo. Não sei se hoje eles sabem esse simbolismo, talvez não saibam mais, tenha se perdido, mas continuaram a replicar determinados processos sem o conhecimento oculto, porque na 17ª e 18ª dinastia eles já não tinham mais a ligação. A ligação finalizou ao final da 3ª dinastia, que aí se interrompeu completamente. Mas eles continuavam a replicar os ritos. Os ritos continuaram a ser replicados como uma forma de expressão. Aqui, nós temos aqui no peito... Por que o faraó usava o látego, que é esse símbolo de chicote, e o pink, que é o ponto de interrogação? O látego, que é o chicote, ele representa o poder temporal do rei enquanto faraó. E o pink, a origem extraterrestre do rei, do faraó. Por isso eles usavam esses dois símbolos. Nada funcionava ao acaso. Tudo tinha uma razão de ser. Olha a barba postiça, que estava ligado ao quinto chakra. Porque, como curiosidade, quando você desperta o quinto chakra, o sexto e o sétimo são automaticamente acionados. Como curiosidade, o ser humano da Terra não tem ainda o quinto chakra despertado. Só o extraterrestre. Não tem. Tem os outros 4, mas não tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, o cardíaco, mas não tem o quinto ainda. E o símbolo do barba postiça está ligado ao chakra laríngeo. Despertando o laríngeo, você desperta automaticamente o frontal e o coronal. A pessoa não deve deixar um outro que não seja um pai ou mãe espiritual despertar ou mexer em chakra algum. Porque pode desencadear uma série de forças e levar, inclusive, o ser humano à loucura. E já teve casos disso aí. O chakra ele é despertado pelo pai e mãe espiritual. É uma iniciação que é dada. Ou um guru, no caso o guru, que seria um pai e mãe espiritual, sob determinação do pai e mãe espiritual daquele indivíduo. Mas é uma coisa muito seletiva. Bom, aqui nós temos o livro, e os outros 4 livros também. Tem glossário em português, frases Sim. áureas. Eu mostro mais uma vez aqui a referência bibliográfica. Aqui nós temos o nosso site, Filosofia Hermética. Nós temos lá os livros, tem algumas curiosidades, aquilo ali. Quem quiser acessar é o www.filosofiahermética.com.br. Sim. Isso é Filosofia Hermética. E eu agora estou fazendo um curso, até convidei a Cláudia. Eu também não cobro nada pelo curso. Às quintas-feiras serão 8 encontros. Nós já fizemos 2. Amanhã nós temos o nosso terceiro encontro. Aquele que quiser entrar em contato conosco tem um e-mail, que é o filosofiahermética1959@gmail.com. Podem entrar em contato, perguntar alguma coisa, esclarecer alguma dúvida. Podem fazer, sem problema algum. Aqui nós temos a nossa rede social, o nosso Facebook, tem muita sabedoria,
de uma maneira enxuta. Eu falo sobre Enéas, extraterrestres, sobre Jesus, sobre o eclipse, sobre os elementais. Vale a pena a pessoa entrar no nosso Facebook, ser um seguidor. Eu estou usando esse seguidor porque é o termo que as pessoas usam. Exato. Mas eu não quero que ninguém me siga. Eu não sou guru de ninguém. Eu sou apenas um que transmite um conhecimento que realmente um pai e mãe espiritual trouxe. Exato. Eu não sou guru, não sou mestre, sou apenas o Ademar Carvalho, que tem como nome místico Akion Tor. É só isso. E não quero ser que ninguém me siga nem hipótese alguma. Eu quero que cada um faça a sua jornada. Cláudia, dentro do universo, quando as pessoas falam assim, fulano foi abduzido e voltou com uma potência, voltou com uma condição. Ninguém deu aquela condição. Não existe nada dado no universo. Quem se ilude que alguma coisa é dado está tendo um raciocínio muito simplista e simplório de como funciona o universo. Ninguém dá nada a ninguém. Como é que são feitas as reprogramações reencarnacionais? Para quem já tem algum caminhar. Bloqueando determinadas potências nos chakras. Porque cada chakra dá a você uma condição. Então, quando você vai a um determinado... acontece algo e você volta com uma potência, isso não foi lhe dado. Foi apenas desbloqueado algo que você já tinha. Você já tinha conquistado aquilo. Você já tinha condição. Mas por uma programação anterior, muitas vezes, você, se tivesse aquela potência lá atrás, você se desviaria da sua família, do seu trabalho, dos seus interesses. Por quê? Eu estou começando a ter uma potência de cura. Vai aparecer um monte de gente na sua casa. Não, mas espera aí. A sua programação kármica era necessário que você primeiro estudasse tal coisa, aquilo ali, você deixaria de fazer. Porque você já teria acesso a uma condição que talvez rompesse com a sua programação básica. Então, aquilo, quando chega um ponto onde aquela etapa foi cumprida e você já tem a condição, aquilo é desbloqueado. E você passa a exercer uma atividade dentro de uma nova etapa. Ninguém dá nada, o universo tudo é conquistado. Quem se ilude com alguém me deu, está se iludindo, ninguém deu nada. Se você achou que deram, alguém me deu uma iniciação, deu. Pode ter uma iniciação equivocada. Ungimento e iniciação são coisas muito sérias. Ungimento é transformar você junto com as condições do próprio planeta. Você e o planeta serem cada vez mais um só. Iniciação é você ter acesso a determinados condições, conhecimentos e técnicas de magia que também é dado, você já tem a condição. E você só tem uma iniciação depois de você ter um ungimento. Dentro de uma escala hierárquica. Você imagina um sistema solar. Então, essa forma como as pessoas tratam. Vem aqui, fala, não funciona assim. Eu vou ler só uma passagem que o mestre Akron disse na década de 60. Mediunidade extraterrestre. Eu vou ler esse detalhe aqui. Sim. Não é, porque eu acho importante para as pessoas aprenderem sobre esse processo. Olha aqui. Os médios que têm sua ligação de origem com os mundos de Duat ou Agartha, ou seja, o extraterrestre encarnado, como Chico Xavier, podem interpretar as mensagens vindas através de suas mentes subjetivas como sendo de seres de fora do nosso planeta. Entretanto, de um modo geral, ou seja, não é excludente. Sim. De um modo geral,
são mensagens dos extraterrestres do interior do planeta, que a mente concreta ou personalidade, estou dizendo, desses médios deturpa ou modifica. É sempre a mente concreta que cria e distorce, como sabemos. A mente subjetiva comunica que eles são do mundo dos extraterrestres de Duarte ou Lua ou Agartha Marte, portanto, seres intraterrestres. Mas, como poucos alcançam ainda essa verdade, tudo é deturpado. E também é assim, porque os 4 senhores do destino dos homens respeitam o livre-arbítrio existente. Esses médios, para se diferenciarem dos demais, criaram uma terminologia nova e se intitulam sensitivos, paranormais ou canais. Bom, agora eu vou ler uma parte final aqui. Extraterrestre nenhum comparece ao nosso planeta para dar mensagens que competem somente àqueles que estão no interior da Terra, as consciências que tudo governam. Os outros que aqui vêm, ou seja, de outras galáxias, ali, terão que sujeitar-se à obediência desse comando, o governo oculto do mundo, que é o governo espiritual. Garantimos, não abre mão de seus direitos sob forma alguma, e pela sua enorme responsabilidade permanece sempre muito alerta. Isso aqui foi escrito na década de 60. Você vê que nem se usava esse termo canal, paranormal, isso nem era muito antes. Ele estava no início. Verdade. Ele já antecipando o que é que ia desenvolver mais para a frente. Já colocou isso para o conhecimento de todos. É muito elucidativo esse processo. Fala, extraterrestre nenhum comparece se não for autorizado. É o que eu estou dizendo, é hierarquia. Não é que não existam, ou não possam existir, não possam comparecer. Podem, mas estão sujeitos à obediência como? Não vai chegar o presidente de Portugal no Brasil e começar a dar ordem. Claro. Agora é assim, não é assim que funciona. Se um país, uma cidade, um estado, um país tem uma hierarquia, imagina um planeta e um sistema solar. Senão não funcionaria. Jamais claro, com certeza. Então, é o que eu estou dizendo. Eu escrevi num artigo, numa revista, de uma amiga minha, sobre isso. Nós, a espiritualidade e o discernimento. O que é mais importante para o ser humano que busca a espiritualidade chama-se discernimento. É ele ler, porque muita informação chega, muita informação deturpada, muita informação, muitas vezes, com interesses pessoais de valorização daquela pessoa, até a valorização financeira, em outros aspectos. Então, precisa aquele ter o discernimento. Por isso, o estudante tem que ter o discernimento. Ler, ver a lógica, voltar a ler, inclusive do que eu falei. Do que eu falei. Estudarem, questionarem e sentirem, olha, se realmente o que ele falou tem uma certa lógica, tem uma estrutura. Não é uma coisa assim, não, veio o Sol, porque ele interferia nas marés, nas estações do ano. Não, não é isso. O Sol é uma consciência. Olha como é que isso aí tem uma lógica, tem uma demonstração de uma estrutura, de uma coluna vertebral. Quando você fala que os antigos falavam de Vênus, Lua, Marte, olha como é que tem uma lógica. Chakron, ele veio, através desses livros, dar uma coluna vertebral, estabelecer uma lógica dentro desse conhecimento, porque senão as pessoas vão ouvir muita coisa sobre milhares de coisas e não conseguem juntar. Se ela não consegue juntar, ela não consegue se posicionar em relação a isso tudo. Gera na pessoa, às vezes, sentimento de pertencimento a algo superior que ela, na verdade,
não entendeu. Ou se entendeu, não está realmente corroborando com alguma coisa estruturada. E ela começa a achar, eu pertenço a algo superior, a uma coisa. Não pensem assim. Estudem, questionem, indaguem, inclusive naquilo que eu estou dizendo agora, porque a cada indagação, a cada estudo, como o canal Quintessência e outros, que você estuda a sabedoria, você aumenta o seu elo de ligação com a sua mente subjetiva e ao retorno à luz, que é o grande objetivo de todos. O mestre, eu tirei dessa, ele dizia, feliz do ser humano que encaminha outros seres humanos de volta à luz, de onde partiu. Quando eu quero dizer, não é a minha pessoa, não. Eu estou dizendo a qualquer um que tenha verdadeiro interesse puro de falar sobre espiritualidade, comentar alguma coisa, dentro dos seus diversos níveis. Ninguém vai buscar não quer ser mestre, aquilo ali, porque ele está caminhando e auxiliando outros ao retorno à própria luz, que é o grande objetivo nosso, retornar ao campo espiritual. Exatamente, estamos todos aí nessa direção, não é? Uns mais que outros, mas estamos todos no mesmo caminho. E tem muito mais para se dizer. Vamos então marcar outros encontros, com certeza, porque há muito, muito, muito ainda para ser dito e nem tudo sabemos. Aos pouquinhos vamos sendo elucidados com pontos de luz e irmos transmitindo aqui, que é o mais importante, não é? Portanto, o canal Quintessência também foi desenvolvido para passarmos esse tipo de conteúdos. Tudo o que é ligado à espiritualidade, que é imenso, e tudo o que é ligado à ufologia, que também é imenso, e entre eles dois se ligam, se conectam uns aos outros. E tem um detalhe, Cláudio, o mestre Acron, na época que ele incorporava, ele incorporava no Peru. Ele tinha um Peru, e o Chile também é um país importante. Agora, o que você também tinha uma ligação, tem uma ligação. Eu tive algumas experiências assim, mas vou falar uma que é mais. Logo no início que eu recebi essa incumbência, eu estava buscando livrarias para colocar o livro. Lá, aí eu estava meio assim, a dificuldade, não era meu ramo. Eu sou militar e tal. Não conhecia nada de livro. Resolvi na livraria. Aí eu pensei assim, aí me veio na cabeça assim, vai na livraria tal. Na época era Cultura. Eu cheguei no shopping, que em Brasília. Aí falei assim, não vou lá na livraria Cultura. Aí chegou lá, tive uma receptividade excelente. Não, bota aqui o livro. E lá realmente, pena que a Cultura praticamente não existe mais. Mas ela vendeu muito livro ali. Tinha muita saída, eu conheci a pessoa de compras. Aí eu fiquei feliz, né? Fiquei feliz, mas antes mesmo de comprar, de eu levar o livro, eu quando terminei a receptividade da pessoa, eu fiquei muito feliz. Falei, deu certo. Eu tive uma boa ideia. Aí, como eu tenho muito desdobramento, eu já vi muita coisa desdobrado, mas o mestre Acron eu só vi ele uma vez. Uma vez eu ouvi, distante, mas eu ouço na minha cabeça, mesmo desdobrado. Desdobrado ouvindo. Aí ele falou assim, vocês pensam que as ideias são originadas da mente de vocês. Não. Elas são colocadas na mente de vocês para que vocês as façam. Aí aquilo, eu entendi que muita coisa... quando a gente entrar em pais e mães espirituais e famílias, você vai entender essa palavrinha, essas frases que vêm na nossa cabeça. E vai saber que nós e eles estamos intimamente ligados, indelevelmente ligados. Mas eu vou te explicar de uma maneira talvez que você nunca tenha escutado. E outros também nunca tenham escutado. Que nós e eles somos a mesma coisa. Expressões diferentes. Mas isso também foi ocultado. Por isso, você pegar a autobiografia do Yogi, Paramahansa Yogananda,
Ele fala para o Otsavar, fala assim, eu e você estaremos unidos por toda a eternidade. Que, na verdade, nós estamos ligados indissoluvelmente. Mas entre todos. Espiritual. Entre todos nós. Como humanidade, sim. Como origem divina. Mas nós temos uma ligação próxima. Que alguns chamam de mentor, outros chamam de pai e mãe espiritual. Essa ligação é que eu vou explicar o que é o mentor. E o pai e mãe espiritual, quem é? Quem era Emmanuel, do Chico Xavier? Quem era o Joana de Ângeles, do Divaldo Franco? Quem são esses seres? Quem era o Yogyakarta para o Yogananda? Quem são esses seres? Quem era Jesus em relação aos apóstolos? Está tudo ligado. Mas aí a gente deixa como spoiler. Se alguém sugerir alguma coisa aí, eu queria que ele falasse sobre isso aqui, a gente pode escolher um tema até por sugestão das pessoas. Vamos, com certeza. É isso mesmo. Eu peço que possa dar as considerações finais. Olha, eu aprendi que o mestre dizia o seguinte, observe o que chega a você. E eu estava, o Zé Luiz, que você acho que conhece, falou assim, olha, tem uma pessoa, Cláudia, lá de Portugal, quer fazer... Não fui eu que busquei, foi ele que falou, ele quer fazer umas lives e tal. Eu falei, pô, legal, veio a mim. Preste atenção no que vem a você. E você me possibilitou, eu sou muito grato a isso, de ter uma entrada em outro continente. E isso é importante para a expansão de consciência. Exatamente. E as pessoas conhecerem o nosso trabalho. E é assim mesmo, a gente vai entrando aos poucos, mostrando, e cada um faça o seu estudo. Eu só digo para aquele que baixar o livro, esse Papiros Sagrados, ele é um livro difícil, é um livro fácil. Para isso eu faço as lives, para isso eu faço os encontros, para ser um facilitador, mas não, os outros são mais fáceis, são frases, a história das famílias, mas não perca de vista o estudo disso aí. Espero ter contribuído, Cláudia, com certeza, com muito. Elucidação para aqueles que estudam e para aqueles que também não estudam, mas que vão entender agora a razão de entender o que é o nosso sistema solar. Pelo menos já tem um pontinho, um passo, e entender que o Sol não é só uma estrela, ele também é uma estrela e outras coisas, todas as outras coisas mais, a esfinge, todas outras coisas mais que nós tivemos a oportunidade, graças a você, Cláudia, que abriu essa janela para a gente falar. Mais uma vez, eu me boto à disposição no Filosofia Hermética 1959@gmail.com e as nossas mídias sociais, tudo aí, tudo disponível de graça, ainda mais para Portugal, tem que mandar livro, é caro. Quando alguém pede o livro físico, eu vendo, claro, livro físico. Mas eu não quero que nada seja impeditivo para aquele que quer estudar. O dinheiro não pode ser impeditivo para a ampliação de consciência. Não existe, dentro da espiritualidade, o que tem dinheiro, o que não tem dinheiro, existe aquele que é o buscador. Mais uma vez, muito grato pela oportunidade. Agradeço também a sua presença, Admar, e por todo o bom conhecimento que passou aqui no canal Quinta Essência. Vai ser muito importante para todos nós este conteúdo, para podermos abrir um pouquinho mais a nossa percepção, a nossa mentalidade, a nossa mente, e expandirmos cada vez mais o nosso conhecimento e a nossa energia, e tudo em nós, né, que se possa transformar, modificar. Então eu agradeço a sua presença, como eu digo sempre, amigo, gratidão de coração para coração, né, para a nossa amiga Admar Lima, e para todos vocês aí em casa. Mais uma vez eu peço que vocês possam partilhar esta live, este conteúdo, aos vossos amigos, familiares, deixem o vosso like, é importante, e subscrevam o canal Quinta Essência, e vamos acompanhar o trabalho deste amigo, que é muito importante para a nossa evolução, também para o nosso conhecimento, e conhecimento nunca é demais, e não ocupa lugar. Então, até uma próxima jornada de conhecimento, amigos. Gratidão.